Bom, vamos falar agora um pouco de suprimento físico, que diferentemente da distribuição física, que trata da saída do produto, o suprimento físico trata da entrada dos produtos, ou seja, a chegada dos produtos aos locais de fabricação, aos locais de revenda, a partir dos fornecedores. É uma atividade extremamente importante, porque é uma atividade de abastecimento, né? Para a gente fazer uma comparação aqui entre suprimento físico e distribuição física, vocês podem observar aqui que nós temos os fornecedores que fazem o abastecimento para as fábricas. É aqui que está o suprimento físico. Também as fábricas, quando encaminham os produtos para os clientes, aqui também está o suprimento físico, na chegada. Se a gente fizer essa comparação, nós vamos observar que as atividades que estão presentes em um e outro são até muito parecidas, porém a finalidade delas é completamente diferente. No suprimento nós temos transporte, na distribuição física também, manutenção de estoques aqui e aqui também. Processamento de pedidos nós temos no suprimento e temos na distribuição física também. As embalagens de proteção, no suprimento físico nós temos, mas pode não ter também. Quando nós estamos falando, por exemplo, de madeira para ir para uma serraria, não precisa estar embalado, um tronco de madeira não precisa estar embalado, já que um produto acabado, possivelmente ele deve estar embalado aí por conta do seu valor agregado e a preservação da vida útil dele, né? Nós temos o manuseio de materiais aqui também, e aqui, obviamente, né, embarque, desembarque de cargas. Aqui nós temos a atividade de armazenagem, né, os centros de distribuição que precisam ser utilizados, os locais, as instalações para guarnecer esse produto aqui no suprimento e na distribuição física também. Na manutenção das informações é necessário aquela manutenção para controle de informações sobre lotes, sobre quantidades de produtos, até para ressuprimento, sobre clientes e tudo mais, tem manutenção de informações aqui e aqui também. E aqui, sim, por último, são as atividades que mais diferem um de outro. Porque, veja, vocês se lembram, na distribuição física nós estamos preocupados com a programação do produto para a saída em direção aos clientes. E aqui nós estamos preocupados com a chegada do produto a partir dos fornecedores. Então, todas as informações e atividades pertinentes ao carregamento do produto, as especificações desse produto, os preços, as quantidades, de qual fornecedor que isso está vindo, qual o nível de qualidade desse tipo de produto, né, que está vindo aqui, está aqui dentro da obtenção do produto. Então, essa atividade aqui difere dessa daqui, né, que está presente em um e não no outro, estão presentes de forma diferente. Quando a gente fala de produto acabado, a primeira cadeia de fornecimento de produtos que se teve foi essa daqui, fornecedor de matéria-prima, encaminha para a indústria principal, que depois vai para o varejista e depois para o consumidor final. Com a evolução logística e evolução da manufatura, da produção, nós começamos a ver outros atores entrarem aqui. Por exemplo, agora o fornecedor de matéria-primas, eventualmente ele já encaminha para o fabricante de componentes, que por sua vez manda para a indústria principal componentes já pré-fabricados. A indústria principal vai se preocupar muito mais com a montagem do que com a fabricação de tudo. Essa indústria principal, em vez de mandar para o varejista, ela vai mandar para os atacadistas ou distribuidores regionais, que por sua vez encaminham para os varejistas e depois para o consumidor final, não é? Então, as cadeias de distribuição e produção elas vão evoluindo ao longo do tempo, e isso é perfeitamente normal aqui quando se trata de logística. O suprimento físico também é conhecido como administração de materiais ou gestão da cadeia de suprimento e trata do fluxo de produtos para a empresa, ao invés de a partir dela, como na distribuição física. Os custos de movimentação de suprimento, eles se situam entre 3% e 7% das vendas. Então, é bem inferior ao custo da distribuição física. Mas por que o da distribuição física, como você sai distribuindo os produtos em vários pontos, né, com diversas especificações,
com tempos para essa distribuição em diversos locais, acaba sendo uma atividade mais trabalhosa, mais complexa e, portanto, mais cara. A do suprimento físico, em geral, é uma atividade mais simples, porque é uma atividade de transferência entre dois pontos. Por exemplo, sai uma carreta carregada do fornecedor e descarrega tudo numa fábrica. Você não sai fazendo distribuição, você faz uma entrega única. Então essa atividade fica muito mais barata do que a outra, que sai picotando, né, as entregas, como se fosse, por exemplo, um caminhão de um varejista, por exemplo, que sai entregando geladeiras, fogões, máquinas de lavar na casa de cada um. Essa atividade extremamente custosa. A logística moderna, ela busca integrar suprimento e distribuição em uma única organização. Isso é até meio óbvio, mas antigamente não era. A parte a parte que era relacionada a compras, aquisição, todas as atividades relacionadas a suprimento, era independente da atividade relacionada à entrega. É claro que isso em algum momento dava problema, porque estava precisando entregar demais o que não tinha suprido, ou seja, estava vendendo e prometendo a distribuição do que ainda não estava previsto para suprir. Ou o contrário, estava distribuindo pouco, estava vendendo pouco, baixa nas vendas, e aqui estava comprando com a mesma velocidade. Então, com o passar do tempo, criou-se uma única organização para abarcar essas duas atividades e agora elas precisam trabalhar sincronizadas. Quando aqui aumenta a distribuição, esse aqui é o primeiro a ser informado e vice-versa com qualquer outra modificação. A distribuição de uma empresa ela pode vir a ser o suprimento de outra, é claro. Quando a empresa está distribuindo produtos ao mercado, as que estão adquirindo estão fazendo suprimento físico. Então, isso pode ser um enlace entre uma atividade e outra, né? Qual é o objetivo principal? Coordenar a movimentação dos suprimentos com as necessidades dos sistemas de operação, gerando, inclusive, os programas e planos de produção, uma vez que o suprimento, muitas vezes, ele dita a regra da produção por uma questão de disponibilidade de matéria-prima. Para o suprimento, é muito importante que a gente faça levantamento das necessidades de produção para a gente saber o quanto tem que adquirir para suprimento. Várias são as fontes de informações, dentre elas, curvas de demanda dos clientes, os dados históricos, que são inclusive os mais confiáveis, atividades promocionais de marketing que visam levantar a demanda e, portanto, a pesquisa de marketing vai ter que me dizer em percentual aproximado qual é a expectativa de aumento, e eventuais alterações ou mudanças nos programas de distribuição física. Por exemplo, passei de uma distribuição física centralizada para uma descentralizada. Vou adquirir outros centros de distribuição e, portanto, vai ter que suprir eles também a partir de agora. Antigamente era um só. Então, quando há uma mudança aqui também, a gente tem que observar isso. Quando a gente fala ali dos dados históricos, aquele primeiro ponto, lá, as curvas de demanda dos clientes, nós temos aqui uma sequência numérica de demanda para vários períodos aqui, em 1000 unidades, e a pergunta que fica, qual seria a demanda para outubro? Se você observar, os números estão mais ou menos dançando aqui entre 99, 100 e tudo mais. Se você plota no gráfico, o azul aqui mostra os números reais, e quando você coloca uma linha de tendência, que é a linha média, que vai, de certa forma, representar todos os dados da melhor forma possível, mostra aqui uma constante que gira em torno de 99,56, se você arredondar, 100. Então, 100 é um número confiável para representar isso aqui que não está aumentando nem diminuindo. Na verdade, está fazendo um zigue-zague, mas está girando em torno de 100. Essa é uma situação. Uma outra situação é se eu tenho quase os mesmos números, porém eu tenho um número aqui que é muito distoante dessa realidade aqui. Esse 43 aconteceu por algum motivo, eventualmente o meu concorrente fez uma campanha de marketing muito agressiva e conseguiu drenar os meus clientes num determinado mês, e eu fiquei aqui com um número muito baixo. Se eu pego esses números e ploto na curva, veja que a curva ela vai se comportar de forma muito diferente, mas perceba que os números são os mesmos do outro exemplo, com exceção desse. Então o comportamento ele se altera muito aqui, se eu for observar somente essa questão gráfica, e pior ainda, se eu pego a linha de tendência e coloco ela aqui, ela vai mostrar que isso está crescendo, quando na verdade isso não é bem uma verdade.
Aconteceu um problema pontual que não se repetiu mais. Então, o mais indicado é que, na verdade, eu expurgue, ou seja, retire do cálculo esse número aqui, considere ele como um outlier, porque se eu fizer essa linha de tendência e obedecer ela, vai dar um número muito abaixo aqui, que não representa a realidade. Se eu observar esses números, retirando 43, se eu observar esses números, vai voltar a ser mais ou menos a mesma coisa do exemplo passado. Então tem que ficar muito atento a isso aqui. Existem softwares hoje em dia para retirar esses números aqui, porque aqui a gente tem uma sequência pequena, no olho a gente consegue ver esse número. Mas quando você tem uma sequência de milhares de números, aí fica mais difícil visualizar isso com precisão. Nós temos aqui o que a gente chama de canal de suprimento. O canal de suprimento é composto por atividades bastante importantes. A inicialização e transmissão das ordens de compra é uma delas, o transporte desses carregamentos até os locais de fabricação e a manutenção dos estoques na planta. Não é? Essa inicialização começa aqui do cliente, do comprador da empresa, né? Vamos dizer assim. Ele inicializa essa ordem de compra de acordo com as necessidades dos produtos que a empresa está precisando, encaminha para o fornecedor, que separa os produtos, embarca no veículo de transporte. Do veículo de transporte, ele pode ir para o estoque da empresa que comprou e depois ir para a linha de produção, ou pode ir direto para a linha de produção, dependendo da estratégia da empresa. Aquela atividade de obtenção do produto que a gente viu lá, que é a atividade que mais se diferencia da distribuição física, ela se divide em alguns tópicos interessantes aqui que a gente pode relatar. Dentre eles, assegurar as descrições adequadas das necessidades de produção, para que eu consiga fazer o suprimento de forma adequada, selecionar as fontes de suprimento, ou seja, os fornecedores. Eu posso ter vários fornecedores, eu posso ter um só, quando meu desejo é a padronização. A gente pode até pensar assim, poxa, mas um só, se ele falhar, você está com um problema. Mas se o meu objetivo for padronização, um só, às vezes, é o mais indicado mesmo, desde que ele seja confiável, claro. Né? Levantar informações sobre preços. Né? Preço sempre vai ser uma atividade extremamente competitiva, vai ser um item extremamente competitivo. Definir as ordens de compra. Monitorar essas ordens de compra para que eu saiba quando efetivamente os produtos vão ser recebidos, vão ser entregues. Verificar as notas fiscais, se aquilo que eu comprei foi efetivamente o que chegou e é o que está descrito na nota fiscal. Atualizar, manter atualizados, né? Os registros e arquivos numéricos, né? As informações para gerenciamento, informações eletrônicas essas, claro. E manter um bom relacionamento com os vendedores, porque os vendedores são aqueles representantes comerciais que representam a empresa vendedora dentro da minha empresa e que pode me dar aí grandes facilidades, grandes descontos, campanhas promocionais, uma série de outros benefícios que é muito interessante eu manter esse bom relacionamento com esses vendedores. Eu tenho as estratégias de suprimento que pode ser o suprimento para estoque versus o suprimento para distribuição, para produção. Então, quando eu tenho aqui o fornecedor, esse suprimento ele pode ir direto para a produção. Quando a empresa não quer perder tempo estocando e eventualmente às vezes nem tem espaço para estocagem de produtos, já vai direto para a produção. Isso é uma estratégia. Outra estratégia é quando o fornecedor encaminha esse suprimento para o estoque que depois vai para a produção. Isso vai depender muito do modus operandi da empresa, como ela está estruturada para poder receber esses produtos. Se é direto para a produção, para a linha de produção ou para o estoque, ok?